pergunta simples, caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Isso é o PT. Bando de canalha que me conhece há 100 anos. Agora... Nunca mais eu ando com essa gente, nem que o pau tore. O Supremo está discutindo maconha. Aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver, se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Porque quem cheira cocaína é rico. Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil se o PT e o Lula não tivessem oferecido aquele espetáculo macabro da pior recessão da história brasileira, a pior crise econômica da história brasileira, passionalizada pelo maior escândalo de roubalheira generalizada que o Lula e o PT promoveram no Brasil. E fica se apresentando de ter sido absolvido. O Supremo Tribunal Federal passar 5 anos para descobrir que o fórum próprio para julgar o Lula não era Curitiba e anular tudo e permitir que o Lula chegasse na campanha dizendo que foi absolvido como injustiçado. Olha, o Lula e o Bolsonaro são pessoas muito distintas. Eu conheço muito bem os dois. Aí a dona Janja do Lula pega e diz, roubaram os móveis do palácio. Aí de repente os móveis aparecem. Pode fazer isso não. Agora faz isso não. Aí no 7 de setembro a dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Tá errado. Essa esquerda que o Lula e o PT representam vão levar uma surra grande. E é agora, nas eleições para prefeito. Agora, nessas eleições para prefeito. Tome nota do que eu estou dizendo. O Alckmin virou socialista, meu irmão. Tenha paciência. O Alckmin é um amigo, mas o Alckmin é socialista. O PSOL agora defende a autonomia do Banco Central. Tenha paciência. Esse país está ferrado. Um cara como o Lula, que produziu o Bolsonaro, que eu sei comovidamente que o Bolsonaro não existiria. Você acompanha a vida do Congresso, sabe quem era o Bolsonaro. Pro Lula, o direito, a coisa, vamos dizer, a moralidade, é tudo uma coisa pros outros. Pro Lula e pro PT, é pros outros. E ele tem direito de fazer qualquer coisa. Agora meteu 100 anos de segredo pra imprensa de um sonho de um monte de coisa que nós esculhambamos o Bolsonaro e quando a gente vai ver a agenda da primeira-dama, ativíssima primeira-dama, tá tudo em segredo o que ela tá fazendo, o que ela tá recebendo, com quem que ela tá conversando, tudo em segredo. Esse é o papel, inclusive, para falar de esquerda, mais relevante que essa esquerda imbecil que o PT e o Lula representam e os seus puxadinhos não entendem, se dissociaram, se apartaram da vida brasileira. É o papel das igrejas evangélicas. O centro da operação institucional do Brasil é roubalheira, emenda disso, emenda daquilo, roubando tudo na cara da freguesia. E a imprensa dizendo que o Lula vetou 5,3 bilhões de reais de emenda, quando o Lula sancionou 53 bilhões de reais de emenda. 53 bilhões de reais de emenda. Isso, cada deputado, por cima da mesa, vai levar 52 milhões de reais por ano para sua base. Nunca mais um jovem entrará na política brasileira. Estão destruindo tudo e a imprensa calada. A gente esculhambava o Bolsonaro com emenda do relator e não sei o quê. Fomos no Supremo Tribunal Federal reclamar. O Lula está fazendo dobrado. E eu enlouqueço quando eu vejo o Lula falando bobagem. Covardão. Aí chama o Bolsonaro de covardão. Você vai ver, todos vão ver. A defesa técnica do Bolsonaro vai usar o depoimento do Lula, a frase infeliz, outra frase infeliz, não está nada bem, do Lula. O respeito real que o Lula tem por feminismo, questão étnica, é zero. Sim. Quando ele foi eleito, estava lá em novidade das cotas para as universidades. Aí o Bonner perguntou na Globo, disse assim, mas qual é o critério? Que, aliás, é um assunto muito contemporâneo com esse tribunal racial aí que a USP montou. Então, qual é o critério? Como é que você vai identificar as cotas? O Lula disse assim, na lata, por exame de sangue. Percebe? Mais ou menos como o Dr. Mengele, aquele médico nazista, propunha fazer com os dedos. O Lula é isso. Então, o Lula, outro dia, disse assim, olha, o desenrola, não sei o que está acontecendo. Uma ideia do Haddad que merecia o Prêmio Nobel de Economia. Isso é ele fala o que ele quiser. Porque a presunção do Lula, somos todos um bando de imbecis, ignorantes, prontos a dizer, para qualquer bobagem que cada um dos dois fale. E eu sou do outro ramo, eu aposto na inteligência das pessoas. Janja faz viagem oficial a Paris, mas mantém a agenda em sigilo. Primeira-dama desembarca na França nesta quinta-feira, dia 25, para representar Lula na abertura dos Jogos Olímpicos. Outra informação também, TCU arquiva processo sobre o uso de verba pública em evento com Lula e Boulos. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Preste bem atenção nessa informação urgente do presidente Jair Bolsonaro. É muito importante o seu compartilhamento. Urgente, o presidente Bolsonaro fala sobre sua tentativa de assassinato e diz que Lula retirou os 2 carros que ele tem direito. Lula retirou pessoalmente os 2 carros blindados que eu tinha direito. Preste bem atenção aqui
e me ajude a compartilhar. Isso aqui é muito grave. Do Brasil e quais as possíveis soluções saem do Brasil 30 de dezembro. Que jamais eu passaria a faixa para um ladrão. Poderia ter ficado lá fora. Tinha proposta para trabalhar nos Estados Unidos. 3 meses depois, voltei para cá. E deixo claro, já que vocês estão acompanhando nas redes sociais o que aconteceu naquela tentativa de assassinato de Donald Trump, por que o serviço secreto foi tão negligente? O meu caso, quando eu voltei para o Brasil, pela presidência, eu tinha direito a 2 carros. Lula pessoalmente me tirou os 2 carros blindados. Tenho direito, além do funcionário, os 4 que trabalhavam na minha segurança, por medidas cautelares, me tiraram os 4 que trabalhavam na minha segurança. Até o meu filho, o 02, ao tentar renovar o seu porte de arma, foi negado pela Polícia Federal. Eles querem facilitar. Eles não querem mais me prender. Eles querem que eu seja executado. Não posso pensar outra coisa. Mas tem uma coisa. O que acontece nos Estados Unidos nos últimos anos, como um espelho, vem acontecendo no Brasil. Eu acredito na eleição de Donald Trump em novembro do corrente ano. Este é a maior liderança. Urgente, Lula está desesperado para calar o povo e a internet é seu maior medo. As prioridades dele para voltar do recesso são os projetos que envolvem censura e ditas fake news. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. O Palácio do Planalto elencou em um documento, ao qual nós, do Bastidores CNN, tivemos acesso em primeira mão, as prioridades legislativas para o segundo semestre deste ano. A partir do mês que vem, a gente tem o início das eleições municipais. Você não cansa de saber, porque a gente fala todo dia aqui no Bastidores CNN. Por isso, a agenda legislativa costuma ser um pouquinho mais curta. A expectativa é de que tanto a Câmara como o Senado voltem a analisar de fato os projetos prioritários somente a partir de outubro. Ao todo, segundo o levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, 96 parlamentares já manifestaram a intenção de serem candidatos a prefeito nas eleições deste ano. Por isso, a prioridade do governo federal é levar adiante algumas propostas que já tiveram aprovação em uma das casas legislativas. Aí o trâmite é muito mais fácil. Vota o presidente, veta ou sanciona. Um deles, prioritário para Lula, é o projeto de lei já aprovado pelo Senado Federal de combate às fake news. Essa iniciativa, ela cria normas para as redes sociais e também para aqueles serviços de mensagem que todo mundo usa, WhatsApp e Telegram, para não ter dispersão de fake news. A intenção desse projeto de lei aprovado no Senado Federal é evitar que as notícias falsas possam causar danos individuais, coletivos ou até à democracia. Em junho, diante de forte resistência a essa proposta, Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, criou um grupo de trabalho para apresentar o que ele chama de um texto maduro para o plenário da Casa Legislativa. O grupo de trabalho se debruçará sobre essa iniciativa até setembro. A ideia é que, analisado, mudado o texto, seja levado em plenário em outubro, após o primeiro turno das eleições municipais. Volta da Câmara, modificação, volta ao Senado, já vai para a sanção de Lula. Segundo um assessor presidencial com quem eu conversei, a ideia de Lula não é inventar a roda, ou seja, não é apresentar vários projetos de lei, não vai ter tempo. Então, com o calendário apertado, aprova o que já está em tramitação. Até o final do ano, não podemos esquecer, Lula enviará ao Senado Federal seu indicado para o cargo de presidente também do Banco Central. Atenção, os senadores estão sendo manipulados como marionetes. O STF e Alexandre de Moraes mostraram que a ditadura do judiciário é fácil de instaurar. É hora de reagir e unir forças contra essa tirania. Preste bem atenção aqui e me ajude a compartilhar. Os senadores sabem do poder que eles têm? Não.
tá cheio de marinheiro de primeira viagem e tá cheio de macaco velho também, que olha, eu estou completamente pasmo de ver como é fácil meter o cabresto em gente que acha que é macaco velho de política e até nos novos, né, marinheiros aí de primeira viagem. Como é fácil instalar uma ditadura num país. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal, parabéns a Alexandre de Moraes. Vocês hoje, né, conseguiram provar para o mundo inteiro que a ditadura do judiciário é a mais fácil de ser implementada. O cinismo de vocês, a loucura de vocês manicomial, mostra isso para o Brasil e para o mundo. E fica o convite. Vai ser todo mundo gazela do Supremo e do Alexandre de Moraes? Ou tá na hora de transformar os vampirões em morceguinhos? Acho que tá na hora, já passou da hora da gente montar essa grande união contra a ditadura do Supremo de Alexandre de Moraes. Meus amigos, preste bem atenção agora nessa outra informação aqui que é muito importante. A sua atenção e o seu compartilhamento. Daqui a pouco a informação do dia. Só Lula, R$200 para chegar em Chapecó, daqui do Pará. Só Lula mesmo. Boa sorte, Geraldo. Se você conseguir, me conta, tá bom? Se deu tudo certo, tá bem tranquilo conseguir a passagem de duzentão. O caminho vai ser tão fácil, sem burocracia, uma facilidade, né? Boa sorte. Aliás, o Lula nem foi para o evento que apresentou, nem sei o nome do programa, eles são bons de nome, né? Voa Brasil. Tá voando. O Lula nem foi. Com medo, sabe do quê? Desgaste, mais desgaste. Sabe por quê? O Lula, isso é bastidor, hein? E bastidor nervoso. O Lula tem medo de que dê errado. Só pra você ter uma ideia. O Lula não foi ao lançamento do Voa Brasil, podia chamar Capota Brasil, porque a gente tá aí do Brasil, né, amigo? Tropeça Brasil, pode chamar de qualquer coisa. Mas o Voa Brasil do Lula, não teve o Lula no lançamento do negócio. Medo de desgaste. Pra você ter uma ideia, esse negócio vai ser bom. Pingo, o microfone do João, querido, por gentileza. Depois eu vou trazer a informação, mas a passagem é até 200, mas fora as taxas, a taxa de embarque, então esse valor pode ser muito mais acima de R$200, Victória. João, depois eu trago. E a burocracia? Burocracia, tem isso também. Não é só entrar no site da companhia aérea e falar, quero minha passagem, como é que é? Onde estava esse ouvinte? Do Pará, é isso? É, do Pará. O nome dele é Geraldo. O Geraldo tá no Pará. Vou para Chapecó. Pá. Não é assim, não. Ô, João, pro Lula não ir no lançamento do negócio, nem ele acredita no negócio. Você acha que ele não queria tirar uma fotinha? Bom, Fernando Miranda com a gente. Também tem participação do Igor Zacarias de Pelotas, do meu Rio Grande do Sul. Aliás, Edson, os vídeos, por gentileza. Os vídeos. Jaguaruna. Chegada do presidente Bolsonaro a Jaguaruna, no estado de Santa Catarina, de onde ele partiu para São Leopoldo. Chegada do presidente Bolsonaro à linda e querida Jaguaruna. Dá uma olhada como foi recebido o presidente Bolsonaro. Ô Lula, podia fazer o meu, pega o Voa Brasil. Você vai pagar duzentão, vai para Jaguaruna, desce lá em Santa Catarina, em Jaguaruna, Lula, e vê se você vai ser recebido assim. Aperta o play, edição. Me lembra Maria Corina, na Venezuela, né? Me lembra Maria Corina, impedida de disputar a eleição e arrasta a multidão. Esse é o presidente Bolsonaro chegando em Jaguaruna. E aí tem um vídeo agora, também a gente vai colocar e exibir para você. Presidente em Osório, já no Rio Grande do Sul. Muito bem, presidente Bolsonaro chegou em Jaguaruna e de lá partiu para Osório. Teve, inclusive, queima de fogos. É o presidente Bolsonaro rodando a partir de hoje, efetivamente, o nosso querido Rio Grande do Sul. Deixa eu ver, edição. Ele ama o nosso
Deixa eu dar uma dica. O Lula podia pegar um voo ao Brasil e ir para o Rio Grande do Sul hoje, dar esse rolezinho, João. O que você acha, hein? Eu acho que não dá, Pitori, porque para participar desse programa, a pessoa não pode ter viajado nos últimos 12 meses. Ah, tem essa também? Bem, ou seja, o Lula, com as viagens internacionais dele, Boa, João, que são maravilhoso. inúmeras, né? Ele não poderia participar do programa dele, não. E a Janja não pode ir porque não se enquadra, né? A Janja também não, mas ela tá querendo ir pra França agora. É? É. Dar uma olhada lá nas Olimpíadas. Vai arrebentar. Tirar uma foto na Torre Eiffel, com certeza. Isso. Cuidado com a bolsa lá em Janja. Né? Não é brincadeira o negócio, não. Várias participações ali no YouTube, obrigado pelo carinho. Pois não, João, tem informação, né? Tem informação, viu, Vitória? Inclusive, perdão, Luciano Hang está entre os assuntos mais comentados aqui no X. Isso por conta de uma informação que diz que o dono da van foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelos crimes de difamação e injúria contra o arquiteto Humberto Rickel. A defesa classificou a decisão como absurda e disse que vai recorrer. Segundo o G1, Hang foi condenado a 1 ano e 4 meses de regime semiaberto, além de 4 meses de serviço comunitário e pagamento de 35 salários mínimos. A decisão foi tomada por maioria, com só um voto a favor do empresário. O dono da van chamou Rickel de esquerdopata, depois de o arquiteto abrir um abaixo-assinado para impedir a instalação de uma estátua da Liberdade, que é a característica das lojas Avan, em Canela, no Rio Grande do Sul. Segundo os juízes Viviane de Faria Miranda e Luciano Lozecan, a declaração do empresário teria colocado a população local contra o arquiteto. Entretanto, o Ministério Público não viu crime no comentário. Em nota, Luciano Hang disse ser inaceitável que debates políticos sejam punidos, tirando-lhe o direito à liberdade de expressão. Abre aspas. O Brasil é um país extremamente perigoso para o empreendedor. Na busca de gerar empregos e desenvolvimento, pode ser processado criminalmente por pessoas que se utilizam de ideologias ultrapassadas para impedir a construção de empreendimentos. Fecha aspas. Condenado a 1 ano e 4 meses. Pelo TJ do Rio Grande do Sul? Exatamente. TJ significa, então, que ele já... Alguma coisa, eu não sei o que aconteceu na primeira instância. Se é TJ é que já subiu, né? Bom, vamos lá. Primeiro, a discussão da estátua da Liberdade na porta da loja da Avan aconteceu na minha cidade. Aconteceu em Bauru. E sabe quem discutiu essa questão da estátua da Liberdade em Bauru, naquele momento? Quem era o prefeito de plantão aqui? O presidente do IBAMA hoje. Não estou dizendo se ele foi contra, a favor, não estou dizendo isso. É só para você ter uma ideia como as dificuldades vão sendo impostas para quem quer lutar pela liberdade, gerando emprego, desenvolvimento para a cidade. Eu estou aqui em defesa de Luciano Hang. Estou em defesa de Luciano Hang. Então, naquele momento, em Bauru, nós tivemos essa mesma discussão ridícula, de colocar ou não a estátua da Liberdade na porta da van. Primeiro lugar, colocou em terreno público, é praça pública? Não, está no terreno da van. Então vai pro diabo que te carregue. Não tem de encher o saco com relação a isso. Na porta da rádio aqui, estou dentro do meu terreno. Não é nada ofensivo, não tem atentado ao pudor, não tem apologia a crime. Eu faço o que eu quiser. Em algum momento eu quis pôr uma bandeira aqui na porta da rádio. Olha, mas você vai pôr bandeira? Qual o problema? Qual o problema? Isso aqui é uma propriedade privada. Isso aqui é uma propriedade privada. Eu faço o que eu quero. Dentro da lei, eu faço o que eu quero. Onde está escrito na lei que eu não posso ter uma estátua da Liberdade na porta da rádio aqui? Onde está escrito? Dentro do prédio. Não estou falando na calçada, não estou falando na pracinha, no boulevard. Não, estou falando dentro do prédio, da estrutura, do terreno. Onde está escrito que eu não posso ter uma estátua da Liberdade? Só que estes querem abrir uma discussão para lacrar. Eu vou contra a estátua do Luciano Hang. Puta chatice, meu. Puta chatice. É coisa de quem não é liberal, é coisa de quem não é conservador, é coisa de quem é estatizante, o Estado tem que mandar em tudo. É isso aí que a gente vê, me perdoe. Esse é um ponto. Então, me perdoe, mas o Luciano Hang, se ele quiser colocar uma estátua dele, ele põe. Sugiro que não coloque nu, porque pode dar problema. Né? Como um deus grego, acho que não é o caminho. Mesmo porque está longe de ser, estou brincando aqui com o Luciano Hang, mas ele foi, se ele quiser uma estátua dele dentro, se eu quiser uma estátua aqui eu posso de quem eu quiser, meu. Então, vencido essa etapa, vamos para essa história da condenação. No Brasil, até 4 anos de condenação
não dá cadeia. Não vai pra cana. Não vai. Não vai. 1 ano e 4 meses não tem cadeia. Não vai pra cadeia. Não tem como ir pra cadeia. Não existe essa possibilidade. Tá falando aí em regime semiaberto, achei muito estranho. Muito estranho. Confesso que não sou um criminalista. A gente até poderia ouvir o Borgo. Vê se o Borgo tá na condição de advogado, hein? Não na condição de candidato. Vê se ele pode, se ele quer, viu, João? Queria só uma resposta de um criminalista. Para entender como é que a gente pode julgar, né? Ou analisar, melhor assim, o que está acontecendo. Se o Borgo puder falar na condição de advogado, acho ótimo. Tá? Por quê? Até 4 anos não dá cadeia. Como é que tá pedindo semiaberto? Né? 35 salários mínimos de multa. Isso aí o Luciano Hang tá dando risada. Né? Para ele isso pouco importa. Agora, fica cada vez mais evidente a perseguição. Cada vez mais evidente a perseguição. O debate, o embate, a discussão política na rede social que eles querem regulamentar, porque agora o que vem depois dessa? Vamos regulamentar, é por isso que tem que regulamentar nas redes sociais. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Veja, esquerdopata é ofender quem? Ofender quem? Né? Chamar de esquerdopata. É que eu não tenho autorização ainda do meu advogado para falar, mas estou passando pelo mesmo perrengue. Mesmo perrengue. Mesmo perrengue. Eu não posso ainda falar, mas ele vai falar? Não atendeu? Deve estar trabalhando. É um absurdo, é um absurdo. Agora, o lado mais cruel dessa notícia você sabe qual é. Luciano Hang vai recorrer para quem? Depois do TJ vai para onde? Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Luciano Hang vai recorrer da sentença no Supremo Tribunal Federal. Aí já deu para entender o que pode acontecer. Meus amigos, prestem bem atenção na informação do dia e me ajude a compartilhar. Janja faz viagem oficial a Paris, mas mantém agenda em sigilo. Primeira-dama desembarca na França nesta quinta-feira, dia 25. A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, viajou para a França para representar o país oficialmente na abertura dos Jogos Olímpicos e terá o mesmo tratamento dispensado a chefes de Estado. Mas, na sua agenda na capital francesa, não foi divulgada. Ela embarcou em um voo comercial e vai aterrissar na cidade às 14h05 desta quinta-feira. As informações são do jornal Folha de São Paulo. De acordo com um decreto assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, apenas algumas autoridades. A primeira-dama não está incluída. Tem permissão para usar aviões da Força Aérea Brasileira, a FAB. Ao chegar à França, no entanto, Janja receberá tratamento de chefe de Estado, incluindo desembarque prioritário e saída para uma área reservada para autoridades. O governo francês decidiu dispensar esse tratamento a ela justamente porque ela representa oficialmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A agenda de Janja em Paris não foi divulgada. Embora a viagem seja oficial, a assessoria de Janja ainda não divulgou sua agenda em Paris durante a abertura dos Jogos Olímpicos. O local de hospedagem de Janja está sendo tratado como segredo de Estado, mesmo que a viagem tenha compromissos públicos. Sabe-se que ela foi convidada para um jantar oferecido pelo Comitê Olímpico Internacional e uma recepção do presidente francês Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu. O único compromisso divulgado por Janja até agora é o encontro com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Outra informação: TCU arquiva processo sobre uso de verba pública em evento com Lula e Boulos. O Tribunal de Contas da União, TCU, aprovou nesta quarta-feira o arquivamento de um dos pedidos feitos pela Câmara dos Deputados sobre um suposto financiamento da Lei Rouanet
e da Petrobras a evento com a participação do presidente Lula e do candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. O requerimento é de autoria do deputado Evair de Mello e foi encaminhado à Corte de Contas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O evento foi no último 1º de maio, Dia do Trabalho, na zona leste da capital paulista. Lula chegou a pedir votos a Boulos na ocasião. O parecer aprovado no plenário do TCU nesta quarta-feira afasta o caso da competência do tribunal, ao mencionar que a eventual existência de abuso de poder econômico e político em campanhas eleitorais e a ocorrência de campanha eleitoral antecipada é responsabilidade da Justiça Eleitoral. O mesmo tema já foi tratado e negado em outras 2 representações anteriores. Outros 2 pedidos estão em fase de instrução, especialmente sobre possível irregularidade na utilização de incentivos fiscais da Lei Rouanet. No evento realizado no dia 1 de maio de 2024, a empresa Varedas Gestão Cultural foi responsável pelo festejo, sendo beneficiada pela lei que prevê isenções fiscais para o setor. A ligação com a Petrobras foi feita em outra frente, com apoio feito ao Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC. Conforme o parecer do TCU, um dos projetos culturais do PRONAC, que contempla a Varedas Gestão Cultural, recebeu aporte de 1,2 milhão da Petrobras, dentro da política de incentivo cultural na companhia. Até a data de início de junho de 2024, esse projeto ainda não havia sido autorizado a executar os recursos em fase de análise pelo Ministério da Cultura. Eventuais regularidades da aprovação e da execução no PRONAC estão sendo analisadas em outros processos no TCU. Nesse ponto, somente após as instruções é que o tribunal poderá se manifestar quanto à ocorrência ou não de irregularidades. Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.